Paz do Senhor, irmãos, é muito bom estarmos na casa do Senhor, porque o Senhor, Ele promete na sua palavra ordenar na sua casa, disponibilizar a bênção, a saúde e a vida para sempre. Eu quero nesta noite, irmãos, meditar com os irmãos em uma parte das Escrituras que nós encontramos no livro de Ruth. Livro de Ruth. Glória a Deus. O livro de Ruth está logo no começo da Bíblia, depois do livro de Josué, depois do livro de Juízes e antes do livro de 1 Samuel. É um livro que a gente está sempre lendo, né? Então, vamos ajudar no endereço. Esta mensagem, irmãos, eu coloquei como título: Deixe Deus calçar os seus sapatos. Deixe Deus calçar os seus sapatos. Ou seja, Deus quer calçar os seus sapatos. Nós vamos ler no capítulo 4 deste livro, 2 versículos, que é o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim: Ora, antigamente em Israel, para que a lei do resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro, e assim oficializavam os acordos e negócios em Israel. Portanto, assim que o resgatador declarou a Boaz: adquire-a, pois tu mesmo tirou ele uma de suas sandálias. Podemos dizer amém? Amém. Queridos irmãos, neste livro, o livro de Ruth, nós encontramos uma das mais lindas histórias de amor que já foram escritas. Esse livro foi escrito por volta de 1000 anos, 1000 e poucos anos antes de Cristo, 1050, 1200 anos antes de Cristo, numa época de muita dificuldade espiritual, numa época de muita confusão, muita apostasia, uma época de muita tristeza, porque cada um fazia aquilo que queria. E, consequentemente, irmãos, o afastamento de Deus leva a várias outras consequências. E Boaz, ou melhor, Belém, cujo nome significa casa de alimento, casa de pão, mesmo sendo um lugar de abundância, houve falta de pão. E Elimeleque emigrou com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos para outras terras, para ali ganharem a vida. Todavia, ali naquelas terras de Moabe, Elimeleque adoeceu, seus 2 filhos também adoeceram e faleceram. Noemi, então, fica sabendo que Deus
visitou Judá com pão. E ela então decide retornar para Judá. E os irmãos sabem da história que suas duas noras viúvas voltariam com ela, e ela as aconselhou para que ficassem na terra natal, já que ela não tinha nada para oferecer para suas noras, nem mesmo a esperança de um novo casamento para suas noras. Uma delas chorou e voltou. A outra, que é personagem da nossa história e título deste livro, que é Ruth, ela decidiu seguir a sua idosa sogra, mesmo sabendo que a vida seria difícil, porque a própria Noemi disse: eu não quero mais ser chamada de Noemi, que significa agradável. Eu quero ser chamada de Mara, que significa amarga, porque a vida tem sido difícil e amarga para mim. Mas nós vamos encontrar uma história muito linda entre nora e sogra, um vínculo muito forte. E encontramos depois também nesse mesmo livro uma linda história de amor entre um homem e uma mulher, que é Ruth e Boaz. Há uma expressão muito famosa de Ruth, que foi dita à sua sogra, quando a sogra instou para que ela, juntamente com a sua irmã, voltassem para o seu povo. E Ruth, no capítulo 1, versículo 16 e 17, ela disse para sua sogra: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E queridos irmãos, Deus sempre premia a fidelidade e a gratidão. A Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer do amor e da dedicação que alguém teve ou tem para com o seu reino, para com os seus santos. Deus premia sempre a fidelidade e a gratidão. E aqui nós vamos encontrar Ruth, uma simples moça estrangeira, chamando a atenção de Boaz, um homem importante naquele contexto social e também econômico. Ele era um homem importante, ele era um homem poderoso naquela localidade. E aqui começa um caso de amor entre Boaz e Ruth, e o drama também que levou ao resgate de Ruth e, consequentemente, de Noemi. Ruth não era uma moça rica, pelo contrário, ela vivia de esmolas,
porque Deus havia determinado que em toda propriedade, ao ser feita a colheita, deixasse uma sobra para que os pobres pudessem catar espigas e grãos que eram deixados. Ela não era uma moça famosa, pelo contrário, ela não passava de uma simples e desconhecida estrangeira. Não há na Bíblia nenhuma menção de que ela era uma moça bonita. Nós não lemos em nenhum lugar. Existem outras personagens da Bíblia que há um destaque para a sua beleza. Porém, em relação a Ruth, não há nenhuma menção de que ela era uma moça bonita. E mesmo que tivesse sido uma moça bonita, todos aqueles anos de lágrimas, de pranto, de luto, de viagens, de trabalhos no campo. Os irmãos que já trabalharam e as irmãs que já trabalharam no campo sabem que o trabalho no campo é um trabalho duro. Mesmo que ela tivesse sido uma moça bonita, nós podemos supor que aquela beleza tinha murchado com o sofrimento. O sofrimento deixa marcas. Porém, irmãos, Boaz apaixonou-se por essa moça. E quando nós lemos a história, nós vamos perceber que ele ficou até mesmo apreensivo em solucionar uma pequena questão que se colocava entre ele e Ruth, que era uma questão legal. E ele procurou solucionar essa questão, certamente porque ele via em Ruth uma mulher virtuosa. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 31 e versículo 10, que o valor de uma mulher virtuosa excede a muitos rubis. Bendito seja o nome do Senhor. Se há algo a ser buscado em uma mulher, seja ela uma mulher que se prepara para o casamento, seja ela uma mulher já casada, se há algo que deve ser buscado por uma mulher, é ser uma mulher virtuosa. É aqui que esteve o destaque de Ruth, e que está o destaque a ser buscado, é ser uma mulher virtuosa. E nesse capítulo, irmãos, que nós lemos, que foi o capítulo 4, que trata do resgate de Noemi e de Ruth, nós somos apresentados a um costume que existia nos dias do Antigo Testamento, que era, se um homem morresse e não deixasse filhos, era responsabilidade de um parente próximo, um irmão ou outro parente próximo, casar-se com a esposa do falecido. Lá no livro de Deuteronômio nós vamos encontrar essa regra. E depois, se aquele que tinha essa obrigação, que era uma espécie de direito, mas também de dever, se ele não cumprisse aquela obrigação,
a preterida viúva poderia cuspir na cara desse homem. Além do casamento, era a responsabilidade também resgatar, reaver as terras que o marido tinha, o falecido, se essas terras estivessem em mãos de terceiro por causa de uma dívida, que é o caso aqui, que nós podemos entender que quando Elimeleque emigrou para Moabe, ele colocou aquelas terras nas mãos de credores para obter valores para a sua viagem. A própria Noemi disse: cheia, nós partimos e agora volto de mãos vazias. Então, queridos irmãos, reaver a terra que o marido tinha e também tornar-se marido daquela viúva era uma obrigação para continuar a linhagem, a descendência daquele homem que falecera. E no texto que nós lemos, nós vamos encontrar Boaz, que era um parente próximo de Noemi e de Ruth, e que ele queria resgatar Ruth. Ele amava Ruth. E ele queria levá-la como sua noiva e depois esposa. Porém, como nós falamos, havia um óbice, porque de acordo com aquela lei judaica, havia um parente mais próximo. Alguém genealogicamente mais próximo de Noemi e consequentemente de Ruth, e esse homem, cujo nome a Bíblia não diz. Esse homem, ele tinha o direito de resgatar as terras que foram do marido de Noemi e casar-se com a moça. Então Boaz, ele teve que resolver essa situação, porque havia esse parente mais próximo. E quando nós lemos, nós vamos ver toda uma diligência de Boaz, para que ele tivesse a certeza de que aquele homem abriria mão da sua primazia, abriria mão do seu direito, e que ele fizesse aquela desistência de uma maneira que fosse válida, de uma maneira que fosse firme, de uma maneira que fosse perfeita. Razão por que Boaz convocou uma assembleia dos homens importantes daquela cidade. 10 homens compareceram para presenciar a conversa, o negócio que Boaz teria com aquele homem que tinha a primazia a respeito do resgate de Noemi, de Ruth e das terras. Boaz queria resolver aquilo de uma maneira de que aquela desistência fosse válida e não pudesse ser revogada, a fim de que ele pudesse casar-se com Ruth sem nenhum problema. A prudência, irmãos, deve nortear o nosso comportamento. Bendito seja o Senhor. Nós devemos ser pessoas prudentes, ser pessoas protocolares. Se a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão infiéis nos contratos, nós não podemos esperar outra coisa.
Se você acredita nesta palavra, todas as vezes que você for fazer um contrato, você deve raciocinar. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens não vão cumprir o que assinam. Não vão assinar o que escreve. E não vão escrever o que falam. Ou como é falado assim de uma maneira muito popular. O que fala, não cumpre. Então, irmãos, Boaz, ele teve a prudência de resolver esse assunto de uma maneira que não tivesse problemas depois. E essa é a parte da cena que nós lemos nos 2 versículos. Porque quando um redentor, ele não estava disposto a reembolsar o credor, a casar-se com a viúva, a realizar os negócios de resgate. Era costume do homem tirar o seu sapato, a sua sandália e dar ao homem que realizaria o resgate. E o homem que iria resgatar ia calçar aquela sandália como um sinal da sua disposição de se colocar no lugar daquele primeiro e redimir e comprar aquilo que era direito do outro. A Bíblia diz que esse era um costume nos tempos antigos em Israel, relativo à remissão e à troca. Hoje você vai fazer uma transação, você faz um documento, um contrato, uma escritura, assina, as testemunhas assinam, registra aquilo e está resolvido. Naquela época, a transação era confirmada quando uma parte tirava o sapato, dava para o outro, que o calçava, e aqui o texto diz que isto era uma forma de atestar em Israel. E aqui, quando aquele que tinha o direito de comprar, de fazer o resgate em primeiro lugar, disse a Boaz: compre-o você mesmo. Boaz, diz a Bíblia, mais do que depressa, retirou a sua sandália, agindo de conformidade com a lei da redenção perante os líderes e todas as pessoas presentes ali naquele momento. O primeiro ponto, irmãos, que eu quero enfatizar é o que Boaz fez por Ruth. É uma ilustração daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz. Ele foi o nosso Redentor e ele pagou um preço muito alto. Ele fez isso porque ele é o nosso parente mais próximo. Ele é o nosso irmão mais velho. A Bíblia diz que ele é o primogênito de muitos irmãos. E nós somos co-herdeiros com eles. Nós trazemos o DNA do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele calçou o nosso sapato. Nós temos hoje a salvação porque Jesus esteve no lugar em que nós deveríamos estar. Nós é que deveríamos estar ali, porque nós é que fomos e somos os pecadores. Nós é que mentimos, é que furtamos, nós é que enganamos, nós é que falamos palavrões. Da boca dele nunca saiu uma expressão que fosse pecado. Mas ele
calçou o nosso sapato. Então, irmãos, o ato de tirar o sapato simbolizava resgate, remissão. Há na Bíblia, na vida de Moisés, o encontro de Moisés com Deus. E quando Moisés teve aquele encontro com Deus, Deus falou: quero que você tire as sandálias dos teus pés. Podemos entender que Deus estava dizendo para Moisés: eu quero que você tire essas sandálias, deixe essas sandálias aqui. Eu quero que você tenha um novo caminhar. Você precisa caminhar com novos sapatos. Agora, os irmãos sabem que o problema foi que Moisés voltou a usar as antigas sandálias e, portanto, ele voltou a pensar como antes, até mesmo agir como antes, mesmo depois de ter tido um encontro tão emblemático com Deus. Porque foi um encontro, irmãos, marcante, um encontro pessoal. Deus falou com Moisés, algo sobrenatural. Porém, nós vamos encontrar Moisés pensando como antes. Houve um momento em que Moisés ficou nervoso. O povo estava reclamando por causa de água. Deus havia falado com Moisés para que ele falasse com a rocha, para que a rocha desse água. Mas Moisés, irado com toda aquela ingratidão do povo, com toda aquela murmuração do povo, ao invés de falar com a rocha, Moisés tomou aquela vara, aquele cajado de pastor que ele tinha em suas mãos, e ele bateu na rocha uma vez, bateu na rocha uma segunda vez. A rocha deu água, porque Deus não deixa um servo seu passar vergonha. Porém, em razão desse comportamento descontrolado, irmãos, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Moisés subiu no monte, olhou a terra, mas por causa desse descontrole emocional, ele avistou a terra, porém não entrou na terra. Vamos voltar ao tirar os sapatos, para dizer o seguinte: a troca de sapatos representa um contrato, uma aliança, um pacto entre duas pessoas. Agora, Deus não calça os sapatos de qualquer pessoa, mas Ele calça os sapatos daquelas pessoas que se tornam seus amigos. A Bíblia fala de um homem que foi chamado amigo de Deus. Em Tiago capítulo 2 e versículo 23, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Ele creu contra as evidências. Ele creu contra a sua própria esperança. Glória a Deus. Isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Aleluia. E quando, irmãos, Deus calçou os sapatos de Abraão,
E Abraão calçou os sapatos de Deus. Sabe o que Deus disse para ele? Está em Gênesis capítulo 13 e versículo 17. Todo lugar que pisar a planta dos teus pés, eu darei a você. Percorra, ande por esta terra, de alto a baixo, de um lado para outro, de norte a sul, de leste a oeste, porque eu a darei a você. Glória a Deus. Nós temos que encontrar um meio de andar com os sapatos de Deus. Como eu falei para os irmãos, Deus não calça os sapatos de qualquer pessoa. Mas se você for amigo de Deus, Deus vai calçar os seus sapatos. Glória a Deus. Se você se tornar um amigo de Deus, uma amiga de Deus, porque nós sabemos que não basta ser criatura de Deus, não basta ser aquilo que as pessoas na rotina chamam de filho de Deus. Não basta conhecê-lo, eu conheço Deus. Tem que ser amigo. Tem que ter relacionamento. Tem que ter intimidade. Uma intimidade a tal ponto de você calçar os sapatos de Deus e Deus calçar os seus sapatos. Eu acredito que não é qualquer pessoa que você deixa calçar o seu sapato. Sim ou não? É preciso ter muita intimidade. É preciso ter muita amizade, ser muito amigo, para haver essa troca de calçados. Agora, como é que alguém, um pecador, uma pecadora, uma pessoa sujeita a tentações, uma pessoa sujeita a vulnerabilidades, uma pessoa frágil, como é que uma pessoa, um ser humano, pode se tornar um amigo de Deus, uma amiga de Deus? É muito fácil, é a coisa mais fácil que tem, porque todos aqueles que se tornam amigos de Jesus Cristo automaticamente se tornam amigos de Deus, é uma consequência, aleluia, automática. Os amigos do Filho são automaticamente amigos do Pai. E quando uma pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, automaticamente ela se torna amiga de Jesus. Jesus deixou isso bem claro em João capítulo 15 e versículo 15, quando ele disse: já não vos chamo servos. Aleluia. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Você é amiga de Jesus, amigo de Jesus, amigo de Jesus, amiga de Jesus, amiga, amigo, amiga de Jesus, amigo de Jesus, amiga, amiga, amigo de Jesus, amiga de Jesus, amiga de Jesus, amiga de Jesus, amiga, amigo de Jesus, você é amigo de Jesus, amiga, amigo de Jesus, aleluia, amigo de Jesus, amigo de Jesus. Você é amiga de Jesus, você é amiga de Jesus, você é amiga de Jesus. Vocês que estão aí em cima, vocês são amigos de Jesus. Você que está conosco pela internet, você é amigo de Jesus. Amigo de Jesus, amiga. Amigo, aleluia. Ele calça o seu sapato.
E Ele deixa que você calce o sapato dele. Glória a Deus. Você precisa saber disso para que a sua vida seja diferente. Aleluia. Ele não calça os sapatos de qualquer pessoa, mas ele calça os sapatos dos seus amigos, das suas amigas, e ele deixa também que eles calcem os seus sapatos, porque é amizade. Ele falou, não há segredo entre nós. Tudo que eu sei de meu Pai, eu falo para vocês. Toda revelação que eu tenho do Pai, eu falo para vocês. Não há segredos. E ele também não tem vergonha de ser nosso amigo. Ele não tem vergonha. Evidentemente, há pessoas que falam, olha, esse amigo me envergonha. Jesus nunca falou isso. Nunca falou isso. Ele calça os sapatos dos seus amigos e deixa que seus amigos calcem os seus sapatos quando esses amigos estão em concordância com ele, estão em aliança com ele, tendo o mesmo sentimento. Talvez você vai falar, eu sabia que isso não ia ficar barato. Porque é muito gostoso ser amiga de Jesus, amigo de Jesus. Aleluia. Ele mesmo disse, vocês são meus amigos. Agora tem uma coisa, é preciso ter o mesmo sentimento, conforme está escrito em Filipenses, capítulo 2, e versículo 5. Filipenses, capítulo 2, e versículo 5, que está escrito, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Nós estamos falando aqui, e o texto está falando a respeito da humanidade de Jesus. O texto não está falando da divindade de Jesus. Está falando, Jesus era perfeitamente humano. Aleluia. Porque para vir à terra, ele nasceu aqui como verdadeiramente homem. O texto diz que ele voluntariamente escolheu o caminho da humilhação e ele assumiu plenamente a natureza humana de filho e de servo. E ele deixou a glória depositada lá nas mãos de Deus. E agora aqui está escrito, tende o mesmo em vós, o mesmo sentimento, as mesmas emoções, o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio, as mesmas ações, o mesmo agir, as mesmas reações, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deus quer calçar os seus sapatos e Ele quer também compartilhar o sapato dele com você. Irmãos, para que isso possa entrar em nossa mente, essa realidade, nós precisamos da transformação das nossas mentes. Abandonar os padrões humanos, naturais, carnais. Deus vai calçar os seus sapatos e Ele vai colocar o sapato dele em você. E você vai andar com o sapato de Deus.
e Ele vai respaldar tudo o que você disser. E como está escrito lá no Salmo 1, e tudo o que você fizer prosperará. Eu quero dizer algo muito importante. Quando e sempre que você estiver calçado com o sapato de Deus, em acordo com Ele, em aliança com Ele, você não vai precisar que ninguém te dê respaldo. Você não vai precisar de apoio moral, não vai precisar de apoio político, não vai precisar de apoio financeiro, você não vai precisar vender a sua honra, você não vai precisar negociar o seu olho direito, você só precisa do apoio de Deus. Você só precisa estar em aliança com Ele. Pode ser que todo mundo esteja contra você, ninguém te apoie. Se você tiver o respaldo de Deus, você estará 100% respaldado, apoiado, respaldada, apoiada. Aleluia. Deus, estando com você, você vai ser honrado, vai ser honrada. E Ele vai calçar o seu sapato também. Você vai calçar o sapato dele. Glória a Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, Deus fala da seguinte maneira: aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Irmãos, nesta noite Deus tem uma resposta para alguém que precisa tomar uma decisão. O seu assunto já está colocado diante do trono. E no plano divino já é um assunto resolvido. Porque Deus já deu ordens aos seus anjos de maneira detalhada, com detalhes, de maneira completa. Sua parte é só ficar atento, ouvir a voz de Deus, seguir as instruções do Espírito Santo, porque o Senhor, Ele nada oculta dos seus amigos. Ele disse: ocultarei eu alguma coisa ao meu amigo Abraão? Não! A sua parte é apenas ficar atento. No mundo existem muitas vozes, são muitos ruídos. Mas Jesus falou: as minhas ovelhas, elas sabem quando sou eu quem que estou falando. Elas ouvem a minha voz. Elas não seguem o enganador, o impostor, o falso pastor. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Então a sua parte é apenas estar atento, atenta para ouvir a voz de Deus, porque a seu tempo Ele vai revelar tudo a você nos mínimos detalhes. Aleluia. Nós estamos falando que com o apoio de Deus, com o respaldo de Deus, estando em aliança com Deus, haja o que houver, nós somos mais do que vencedores. A esse respeito, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes. João está falando do espírito do anticristo que já operava no mundo. Mas ele diz: vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Deus escolheu esta noite para calçar os seus sapatos. Amém?
Diga para a pessoa que está aí, irmão, fomos surpreendidos hoje, porque Deus escolheu hoje para calçar os nossos sapatos. Ele está disposto a calçar o seu sapato. Glória a Deus! E Ele coloca os sapatos dele nos seus pés, para que você caminhe de vitória em vitória, de glória em glória, de vitória em vitória. Oh, glória a Deus! No domingo passado, irmãos, em algum momento eu tive assim uma visão. Quando nós estávamos aqui com os pastores aqui no púlpito, um demônio, como quando alguém joga gasolina no corpo e toca fogo, que a gente já viu isso em filmes ou em alguma encenação. Glória a Deus. Quando você está em aliança com Deus, o demônio não fica perto de você. Glória a Deus. Há poder, há fogo. E é fogo consumidor. Deus diz, eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de vocês. Aleluia. Deus escolheu esta noite para dizer, eu vou calçar os seus sapatos e você vai calçar os meus sapatos. Glória a Deus. Agora, algumas coisas que você precisa pôr na sua mente nesta noite. A primeira é a seguinte: não importa se você não chegou em primeiro lugar. Segunda, não importa que você não seja o chefe, o gerente, o diretor ou o presidente. A terceira, não importa que outros foram promovidos e você não. Uma outra, não importa que outros tiveram aumento de salário e você não. O que é que importa então? O que importa é que você seja amigo de Deus. Glória a Deus. O que importa é que você esteja em aliança com Ele. E que você possa calçar os sapatos dEle. Não importa se outros ganharam e você não ganharam. O Espírito Santo hoje está nos levando, irmãos, a dar um passo mais fundo. O Espírito Santo está nos levando hoje a ir mais fundo no lugar santíssimo. Aleluia. Entenda isso nesta noite. Consagre-se um pouco mais, adore mais, prostre mais com seu rosto em terra. Grita um pouco mais a respeito do poder de Deus. Glória a Deus! Nesta noite Deus está passando uma borracha, no sentido figurado para que nós entendamos. Mas todo erro, toda culpa, todo pecado, Ele apaga com o sangue de Jesus. Para que você possa fazer um novo pacto, uma nova aliança, um pacto de palavras, de pensamentos, de personalidade, de sentimentos, para que a bênção venha sobre a sua vida. Eu anotei o seguinte aqui. Nesta noite a pergunta é: você está disposto a tirar os sapatos para Deus? Porque quando nós entramos um pouco mais na presença do Senhor, nós precisamos tirar os nossos sapatos. E quando isso acontece, algo sobrenatural vem. Glória a Deus. Vamos estar de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus.
Diga comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu ouvi a tua palavra. Eu quero me lançar aos teus pés. Eu quero renovar a minha aliança. Eu quero restaurar os meus compromissos. Glória a Deus. Glória a Deus. Muda, Senhor, as minhas palavras, os meus gestos, as minhas ações, as minhas reações. Oh, eu quero pregar, eu quero testemunhar, eu quero ser um servo fiel, eu quero ser uma serva fiel, eu quero carregar a minha cruz até o fim. Oh, glória a Deus. Senhor, abençoa o teu povo, liberta o teu povo, levanta os teus servos, levanta as tuas servas. Oh, aleluia, aleluia. Queremos investir no teu reino, investir o nosso tempo, investir os nossos recursos, investir os nossos talentos. Queremos realizar algo marcante para ti. Queremos realizar algo impactante, algo novo, algo, Senhor, que glorifique o teu nome. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos usar, Senhor, a nossa fé. Tudo que o Senhor falar para que nós façamos, nós vamos fazer, Senhor, na autoridade do teu nome. Nós estaremos com os teus calçados, oh aleluia, e caminharemos em triunfo, daqui para lá, de lá para cá, de leste a oeste, de norte a sul. Oh, possuiremos a terra, possuiremos as nações, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O braço de Deus está estendido, irmãos. Enquanto você está aqui, Ele está abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Ele está removendo as dívidas, o cativeiro, a vergonha. Ele diz na sua palavra: o meu povo nunca mais será envergonhado. Outra vez Ele diz: o meu povo nunca mais será envergonhado. Outra vez Ele diz: e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há um favor de Deus. Oh, aleluia. Derrama, Senhor, a tua bênção. A boa medida, sacudida, transbordante, recalcada. Oh, aleluia. Alcança os presentes, alcança também os irmãos ausentes. Alcança, Senhor, também aqueles que estão à distância, pela internet. Faz uma coisa nova, em nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão, onde você estiver, levante a sua mão. Por favor, venham aqui, pastores. Oh, glória a Deus. Senhor, sela esta palavra. Sela, Senhor, esta palavra. Nós estamos aqui, Senhor, como pastores desta igreja. Oh, aleluia. Estamos fazendo, Senhor, esta ministração. Glória a Deus. O Senhor tem confiado esta igreja para que nós ministremos, Senhor, na autoridade do Espírito e na autoridade da palavra. E nós fazemos uso desta autoridade que nos é delegada, Senhor, por ti, para ministrar, Senhor, esta bênção nesta noite, sobre cada mão que se levanta, ou seja aqui, seja aqueles que estão pela internet, ou aqueles que depois ouvirão esta mensagem. Cada mão que se levanta, receba o favor de Deus, receba o perdão de Deus, receba a ajuda do céu. Oh, aleluia, receba o favor de Deus. Oh, aleluia, receba o toque do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.